Advertencias capítulo 4 Selva lluviosa del Amazonas, Brasil. Me llevan con una venda en los ojos para no revelar la localización de mis anfitriones. Los extranjeros les llaman los Yanomami, la gente salvaje, y no se sabe si fue su naturaleza guerrera o el hecho de que su aldea está suspendida entre los árboles más altos, lo que los ayudó a superar la crisis tan bien, o mejor aún, que los países industrializados. No está muy claro si Fernando Oliveira, el exiliado, el drogadicto hombre blanco de la frontera con el mundo, es un invitado entre ellos, una mascota o un prisionero. Eu todavia era médico. Eso era lo que queria criar. Si, era rico, uai conseguia mais dinheiro todo tempo, pero ar menos me fortuna, lá havia conseguido realizando procedimentos médicos necessários. Não vivia cortando uai e afilando narizes, de adolescentes, ou cozendo-lhe pintos sudaneses a lá celebridades transexuais, e eu era médico de verdade, uau eu dava ila gente. Uai se eso era tão imoral, ante los olhos hipócritas uai egoístas de los países do norte. Porque sus cidadãos seguiam vindo a buscar-me todo o tempo, o paquete legou ao aeroporto uma hora antes que o paciente, empacado elo dentro na nevera portátil de campamento. Los corazones eram extremadamente escassos, no como los hígados o lapir, uai mucho menos como los rianes que, depois de que aprobaram lei de consentimento implícito, podiam conseguir-se em qualquer hospital mock do país. Lo habían revisado para detectar que, a hacer las pruebas de laboratório, rei quer saber especificamente que é slow que se está buscando. Não sabíamos nada sobre a plaga que camina nesse entonces. Solo teníamos os vírus normais, hepatitis, o VIH, SIDA, o AIN sequer tuvimos pode hacer las pruebas para esses. ¿Por quê? Porque o vuelo venia retrasado. Los órgãos não podem tener-se elo para sempre. E a estávamos apostando mais de lo que debíamos nesse tipo. ¿De dónde había salido? De China, com seguridade. Mi provedor despachava desde Macau. Confiávamos em eu. Seus antecedentes eram sólidos. Quando nos assegurou que o paquete estava limpio, creia em sua palavra, tinha que hacerlo. Eu sabia los riesgos que corríamos. Uai eu também, lo mesmo que o paciente. Hermala, a parte de seus problemas cardíacos, sofria de uma extremadamente rara destrocardíaca em sites inversos. Seus órgãos estavam ao lado oposto a los de uma persona normal. El hígado ao lado esquerdo, las arterias cardíacas no derecho, o azito do lo demás. Pode ver lá a situação tá em particular que enfrentávamos. Não podíamos transplantar coração normal e volteá-lo para o outro lado, las coisas no funcionando dessa maneira. Necessitávamos coração fresco, ou saludável de donante o mesmo problema. A parte de China, em donde mas íbamos a correr com tanta suerte? Solo suerte Fernando Oliveira me devuelve una sonrisa pícara. Uai facilidade política lá dija mi provedor lo que necessitava, lá de los detalhes. Uai tan solo 10 semanas, depois recebi e-mail titulado simplesmente: Tenemos a no. Entonces usted realizó la operación? Como auxiliar, o Dr. Silva fui que realizou o procedimento. Era prestigioso cirurgião cardíaco que atendia los casos do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Hijo de puta arrogante, para ser cardiólogo. Me dolió, nela alma terna que trabalhar com, bajo las ordens de esse imbécil. Me hablaba, como se eu fuera residente de primeira ão. Pero que mais iba a ser? Hermaler necessitava coração novo. Ai mi casa de playa necessitava jacuzzi. Hermaler não alcançou e a recuperar-se de la anestesia. Mientras descansava en la sala de recuperação, solo uns quantos minutos depois de cerrá-lo, começaram a aparecer los sintomas. La temperatura, o pulso, los níveis de oxígeno. Estava mais preocupado e seguidamente logré poner nervioso a mi colega mais experimentado. Eu me dijo que devia ser uma reação a los medicamentos imunosupressores, ou simplesmente uma de las complicações que podiam esperar-se em 160 ou 7 anos, com sobrepeso, mala saúde, ou que acabava de passar por ano de los procedimentos mais traumáticos de la medicina moderna. Me surpreendió que não me dieram golpecito en la cabeça para terminar, hijo de puta condescendiente.
Me dije que me fuera a casa, me duchara, dormiera um pouco, ou que conseguiera a uma dos mulheres para relaxar-me. Eu se quedaria a vigilá-lo, ou me lamaria se ocorria algum cambio. Oliveira encoge sus labios en un gesto de enojo y mastica un puñado de las hojas misteriosas que tiene a su lado. Que se supone que devia pensar ou? Quizá se era por lá droga, o KT3. O quizá me estava preocupando mais de lá coenta. Era-me primer transplante de coração. Que sabia eu? De todos modos, estava tão preocupado que lo último que, se me ocorria fui dormir. Assim que raiz lo que qualquer médico haria se um paciente está sofrendo. Me fui para a cidade. Bailé, bebi, raiz me hicieron coisas que usted não se imaginaria. A princípio nem sequer me di conta de que lo que estava vibrando em mis pantalones era mi teléfono. Debió passar uma hora hasta que finalmente contestei. Graciela, mi recepcionista, estava em pânico. Me dijo que Herr havia entrado em coma há mais de uma hora, e estava subindo-me ao alto antes de que ela pudesse terminar essa frase. Estava a medir a hora de la clínica, nos maldije a Silva a mim mesmo, durante todo o recorrido. Por supuesto que tinha motivos para preocupar-me, e eu tinha a razão. Era uma questão de orgulho, incluso se tener la razão me metia em problemas. Desfrutei a Heiber comprometido assim, la reputação de Silva. A alegre encontrei a Graciela tratando de calma a Rosa, uma de mis enfermeiras, que estava histérica. A pobre chica estava inconsolável. Lá de uma buena cachetada, Exulá calmou um pouco e lá perguntei que estava passando. Por que su uniforme estava manchado de sangue? Donde estava em Dr. Silva? Por que todos os pacientes estavam fora de seus quartos? Que diablos era esse maldito ruído? Me dijo que Herr havia muerto de repente, sem aviso. Me explicou que haviam estado tratando de ressuscitá-lo, que Herr Müller havia aberto os olhos, havia mordido a Dr. Silva en la mão. Estuvieron forcejeando, Rosa tratou de aidá-lo, pero estuvo a ponto de ser mordida também. Abandonou a Silva, salió correndo de quarto, cerrou la puerta can lave. Estuve a ponto de rir-me. Era ridículo. Quizá supo uma havia cometido. Era o lo havia diagnosticado mal, se isso era possível. Quizá eu viejo se havia levantado, mareado, e havia tratado de agarrar-se a Dr. Silva para não cair-se. Tenia que Heiber uma explicação razonal. Pero esa sangre en su uniforme. El sonido ahogado en el quarto de Herr Müller. Regressei a mi auto por mi arma, mas para calmar a Graciela a Rosa, que por mi propia seguridade. Usted portaba un arma, dije eso mientras levantaba el cejo sorprendido. Vivia em rio. Que que levava comigo, nada mais me pinto. Volvi ao quarto de Herr Müller e toquei várias vezes. Não escuché nada. Los lameu a Silva. No respondieron. Havia sangue saliendo por debaixo de la puerta. Entrei. Vi que estava por todo o piso. Silva estava tirado em uma esquina. Müller estava arrodilado sobre o canso gorda, pálida. Veluda espalda hacia-me. No recuerdo como lamé sua atenção, se acaso lo lamé. Dije alguma groseria, ou simplesmente me quede ali parado. Müller se volteou, nos pedaços de carne ensangrentada que iam de sua boca. Algumas de las grapas de acero de sua sutura se abriam, aberto. Fluido negro gelatinoso salia de la incisão. Se puso-se pé com torpeza, cogió lentamente hacia-me. Levantei a pistola, apuntei hacia su nuevo corazón. Era uma desartiga israeli, grande e lujosa, precisamente por isso lá havia comprado. Nunca antes havia tenido que disparar-la. Gracias, adiós. Não estava listo para el retroceso. La bala salió torcida. Literalmente la raizou esta la cabeça. Fui pura suerte, isso todo. E eu era um idiota com suerte ali parado, com arma humeante en la mano, hilo de urina bajando-me por la pierna. Esta vez fui me turno de receber várias cachetadas de parte de Graciela, hasta que por fim recuperei el sentido e lamé a la policía. ¿Lo arrestaron? Está louco? Elos também eram socios míos, como que conseguia los órgãos no mercado local. Como que pude ocupar-me de todo esse assunto?
San Buenos Eneso. Milderana explicar-lhe a mis outros pacientes que um assassino demente havia entrado à la clínica, e havia matado a Herr Malloy e a Dr. Silva. Também se asseguraram de que ninguno de los empregados de Gera nada para contradecir essa história. ¿Y los cuerpos? Registraram a Silva como la vítima sem identificar de um possível roubo de auto. No sedonde dejaram em cuerpo, seguro em alguma chabola em la cidade de Dios. Seguramente le puseram drogas en los bolsillos para hacer la historia mais creíble. Espero que lo hayan camado, o enterrado mais hondo. ¿Usted cree que él? No lo sé. Su cerebro estava intacto quando murió. Se não estava em uma bolsa para cadáveres bem salada. O silatier estava blanda. Quanto tempo poderia haber se tardado em salir? Oliveira mastica otra hoja y me ofrece un poco. Yo la rechazo. ¿Y el señor Müller? Não dimos nenhuma explicação, nem a sua esposa, nem a la embajada de Áustria. Solo era outro turista desaparecido que não havia tenido cuidado em uma cidade peligrosa. Não sei se Fromala se criou a história, ou se tratou de investigar. Seguramente nunca se deu conta de la suerte que tuvo. ¿Por qué dice que tuvo suerte? Loudais en serio. Que habría pasado se no se hubiese reanimado em mi clínica? Que tal se hubiese alcançado a regressar a casa? ¿Habría sido posible? Claro que sim. Piénselo. Como la infecção começou por culpa del corazón, el virus tuvo acesso direto a seu sistema circulatório, assim que debió llegar ao cerebro apenas segundos después de haber se implantado. Pense que habría pasado se hubiese sido outro órgano, el hígado um rian, ou incluso uma secção de pia. Se habría demorado muito mais, especialmente se el virus hubiese estado presente em concentrações mais baixas. Pero el donante... Eu tampouco devia haver se reanimado quando lá sacaram el corazón. Que tal se estabelecía infectado? El órgano poderia no haber estado saturado por completo. Quizás solo um rastro infinitésimo del vírus. Se põe um órgano assim outro corpo, poderia tomar-lhe dias, semanas incluso, antes de poder llegar hasta el torrente sanguíneo. Para entonces o paciente poderia haber se recuperado de la cirurgia, a estar feliz o saudável viviendo sua vida normal. Pero la persona que removió el órgano, él tampoco debía haberse reanimado cuando le sacaron el corazón. Quizá não sabia lo que tinha entre manos, e ou no lo supe. Todavia estávamos en los primeiros dias, quando nadie sabia nada a respeito. Incluso aunque lo supieran alguns membros del exército chino. Quiere hablar de algo imoral? Muitos anos antes do contagio, los ganabam scan los órganos de los prisioneiros políticos executados. Usted cree que algo como simple virus les iba a impedir seguir chupando de esa teta de oro? Pero ¿cómo? Se retira el órgano, justo depois de que la vítima muere, incluso mientras todavia está viva. Elos soliam a ser rezo, usted sabe, remover órganos todavia vivos para garantizar que estuviesen frescos. Luego se empaca en hielo, ou se envia en el primer avião hacia ali. China era o mais grande exportador de órganos humanos do mercado mundial. Quem sabe quantas córneas infectadas, quantas glândulas pituitarias, madre de Dios, quantos rianes infectados despacharão en el mercado negro. Why estamos hablando? Solo de los órganos. Quiere que hablemos de los óvulos donados por las prisioneras chinas, el esperma, why la sangre. Cree que la imigração foi la única maneira em que la infecção se disseminou por el planeta. No todos los primeiros infectados en Axades fueron imigrantecinos. Como explicar todas essas histórias de gente que murió sem razão aparente? Why luego revivió sem haber sido mordida? Por que tantas epidemias começaram em los hospitales? Los ilegais chinos não podiam ir a los hospitales. Sabe quantos maios de pessoas se fizeram um transplante ilegal esos anos antes del gran pânico? Se tan solo el 10% de elos quedarão infectados, o el 9%. ¿Tiene alguna prueba para esta teoría? No pero eso no quiere decir que no pudo pasar. Quando penso em todos os transplantes que realicei, todos esos pacientes de Europa, de los Emiratos Árabes e incluso los hipócritas de los Estados Unidos.
A mais poucos anos les interessava saber de onde havia salido su novo pâncreas Rian. Podia ser de união de la cidade de Dios ou de estudante desafortunado, numa prisão política de China. No lo sabiam why no les importava. Os de solo firmaban sus cheques de viajeiro, pasaban por ebsturi, why se devolviam para Miami, ou Nueva York, ou donde fuera. ¿Alguna vez trató de contactar a alguno de esos pacientes, de advertirles? Estava ocupado tratando de recuperar-me de escândalo, de volver a levantar mi reputação, mi clientela, mi conta de banco. Queria olvidar todo lo que havia passado, no investigar-lo à profundidade. Para quando me di cuenta de verdadeiro perigo, e a lo tenia golpeando lá puerta de mi casa.